Boa noite a todos vocês. Hoje nós vamos iniciar a primeira Crônicas. Coisa mais linda que é a gente tentar buscar a palavra de Deus de uma forma mais íntima, no sentido de tem coisas que nós vamos precisar buscar mesmo e aprender mesmo, né? Tem uma passagem em Provérbios 25:2 que ele diz assim, deixa eu ver se ele diz o seguinte, eu vou buscar a nova versão NVI, que é mais legal de entender, vamos lá. Ela diz assim, ó, a glória de Deus é ocultar certas coisas e tentar descobri-las é a glória dos reis. O que que isso quer dizer? O que que passa nisso? Que na sabedoria de Deus se esconde certos mistérios, né? Certas verdades que a gente não sabe na palavra, às vezes a gente lê e passa rápido, mas ele diz que a busca por esse entendimento é uma honra ou responsabilidade, digamos assim, dos líderes, dos reis, ele diz. Então, isso o que que diz? Que há valor na gente ler a palavra dele e investigar, aprender, buscar o conhecimento, mostrando a importância que é essa sabedoria na nossa vida. Então, em Provérbios 25:2 ele diz isso: a glória de Deus é ocultar certas coisas e tentar descobri-las é a glória dos reis. E isso, gente, reflete nesse versículo, nesses três versículos, porque, primeiramente, são três, somente. Esse número três, a gente já sabe o que que representa para nós. É, e o que que Deus faz com os números, como ele fala conosco através dos números também, né? Então, por exemplo, a gente vai iniciar. Ah, não compartilhei a tela. Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Ponto. E eu vou compartilhar outra coisa também. Vou compartilhar um documento que eu fiz no Word, muito rápido, só para poder mostrar exatamente isso aqui que a gente está falando. Então, assim, o número 3 na palavra de Deus, né? A gente sabe que ele é um número poderoso, significativo, e o significativo é o que eu queria falar, porque ele é usado, por exemplo, para simbolizar a plenitude, a perfeição divina, a revelação, a confirmação da verdade. São 3 dias de Cristo. A gente sabe que representa a Santíssima Trindade, os 3 dias de Cristo, né? Então, quando a gente fala de número 3, tem uma coisa muito forte nesse número. É Pai, Filho e Espírito Santo. São três exemplos só que a gente está dando, né? Mas é um dos exemplos que se é confirmado nesses estudos, obviamente. Tem a ressurreição de Cristo, a revelação e confirmação em João. Então, tem tanta coisa que envolve. E aí, nesse capítulo de hoje, ele separa, como você está vendo aqui, ele é separado, que significa que nas escrituras antigas, assim foi separado. E olha que coisa mais linda que eu vou mostrar para vocês. Eu vou compartilhar aqui a tela do documento que eu coloquei para vocês, tá? E uma coisa que é importante a gente saber também é que o livro de Crônicas, né, que é um livro só, mas eles dividiram, mas o livro de Crônicas inteiro, ele é o último livro como é que diz? Das leituras todas dos judeus. O que isso significa? Não são só cinco, tá? Não é só o Torá, né? Não. A gente conhece o Torá como os cinco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Só que nós temos os judeus, no caso, desculpa. Os judeus, eles têm todos os livros, não todos, mas alguns dos livros que nós lemos, e ele se chama Tanakh, não sei como é que se pronunciaria em português. Mas esse nome, ele representa as três divisões que eles fazem a leitura deles, né? Que é o Torá, o Nevim e o Ketuvim. Eu não sei se as pronúncias estão corretas em português, mas que é o Pentateuco, que é o primeiro, né? São 5. Depois vem o Nevim, que é os livros dos profetas, e depois o Ketuvim, que são os escritos mesmo que eles têm. Então, esse livro de crônicas, ele finaliza
o Tanakh, eu não sei como é que seria a pronúncia, mas o Tanakh, ele finaliza. Então, olha como ele é importante, porque os judeus, eles não têm todos os nossos livros, por exemplo, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês que eu fiz esse documento porque é importante mesmo, o livro de crônicas, já expliquei, já falei para vocês que eu sou muito animada com esse livro, porque ele tem uma linha muito tênue entre a gente ficar com preguiça de lê-lo, porque ele é basicamente a revisão de tudo, né? É, e é por isso que ele vem por último no livro dos judeus, né, no Tanakh, que é tudo junto, e aí no final eles leem isso, que vai falar sobre as descendências. Então, 9 capítulos só de Primeira Crônicas é só sobre descendência. Mas eu quero falar para vocês da bênção que Deus deixou para a gente nessa parte aqui que nós estamos falando do número 3, dos 3 versículos, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui muito rápido. Calma um pouquinho. Achei. Olha só. Então, a gente vai ter. Não leiam tudo, tá bom? Só leiam essa parte aqui que eu vou falar para vocês. Eu não consigo compartilhar. Não consigo compartilhar 2 telas, né? Que é a Bíblia e isso aqui. Então, eu queria que vocês pudessem acompanhar, quem não tiver a Bíblia na mão, e quem tiver a Bíblia na mão, acompanhar. Começa assim: Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Esses são os 3 primeiros versículos que nós vamos ler. E olha o que Deus faz. Adão significa homem. Sete significa designado. Enos, que na tradução é Enos, né? Enos significa mortal. Cainã significa tristeza. Maleel significa o Deus bendito, porque o El, né? O El no final significa Deus. Quando você vê tudo que tiver com El no final. O Deus bendito. Jared significa descerá. Enoque significa ensinando. Matusalém significa sua morte trará. Lameque significa o desesperado. E Noé significa conforto, descanso. Agora, esses 3 versículos que nós vamos ler no primeiro livro de Crônicas, agora lê o que cada um deles significa, gente. O homem, eu fiz aqui a frase, veja isso. O homem designado. Aqui entra umas palavras em português para o nosso entendimento, ok? O homem é designado mortal, causando tristeza, mas o Deus bendito descerá ensinando. Sua morte trará o desesperado conforto e descanso. Olha que coisa mais linda que Deus deixou para a gente aqui nesse primeiro capítulo de Crônicas. E quando você olha para a Bíblia, ela é separada por 3, tem um espaço entre eles, nessa divisão. Então, a gente está vendo aqui Deus sempre mostrando que Jesus, Ele próprio Deus, em Cristo, Ele vinha. E quando a gente lê que o homem é designado mortal, causando tristeza, o Deus bendito, mas o Deus bendito descerá ensinando, sua morte trará o desesperado conforto e descanso. É a coisa mais linda do mundo que eu queria revelar a vocês, que tem a ver com o que nós estávamos falando agorinha mesmo de Provérbios, quando Deus fala exatamente isso sobre a glória de Deus é ocultar certas coisas e tentar descobri-las é a glória dos reis. Então, você vê que uma vírgula Deus não desperdiçou na palavra. Uma vírgula que seja. Às vezes a gente vai iniciar esse livro de Pai, Adão, Sete, Enos, Cainama. Olha só o que o estudo, o que a busca por aquilo que ele deixou e deixa para nós é capaz de nos edificar, de mostrar a sua presença na palavra desde o início. Né? Então, isso é muito lindo. Eu queria compartilhar com vocês, porque cada nome tem sentido, cada nome tem significado, e isso, quando a gente coloca junto esses nomes todos que nós vimos aqui, ele podia ter continuado de todas as outras formas. Mas, Matusalém, por exemplo, morrendo, né? Falando que a sua morte trará, a gente vê Cristo, a morte dele trará algo. E nós temos o fechamento disso, quando ele reinicia, né, a humanidade. Quando tudo acontece, ele reinicia.
E, gente, a coisa mais linda desse reinício, e aí, obviamente, a gente tem problemas e pecados até o dia de hoje, mas Deus nunca nos deixou para trás, nunca nos deixou sozinhos, sempre mostrando que o homem designado, Cristo, obviamente escolhido, ele é mortal, vai causar tristeza, mas o Deus é bendito e ele descerá, ensinando, quer dizer, colocando junto aqui, né? Ensinando que Jesus veio para ensinar de fato, e a sua misericórdia, ele veio para cumprir a profecia, obviamente, né? Mas ele veio e ensinou no seu ministério, e a sua morte trará o desesperado conforto e descanso que todos nós precisamos e merecemos, né? Então, queria compartilhar esse estudo maravilhoso, colocando também Provérbios 25:2, que é a glória de Deus ocultando as coisas, mas a glória dos reis, ou seja, nós, né, que temos acesso às escrituras dele, estudar e buscar, porque você vê o que ele disse, você vê a mensagem que ele disse. E aí, aqui embaixo, eu coloquei para vocês aqui sobre como é que diz? Sobre o que a gente acabei de explicar, né? O Tanakh, Tanakh, não sei como é que é a tradução específica, pronúncia, né? Então, a gente tem o Torá, e aí no Torá a gente tem os 5 primeiros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós temos o Neviim, que são os profetas. Aí no Tanakh, que é a Bíblia, digamos assim, dos judeus, eles têm a parte que vem os profetas. Então, eles são profetas anteriores e posteriores, e aí vem Josué, Juízes, 1 Samuel, que é um só, né? 1º e 2º Samuel, depois 1º e 2º Reis, e depois ele vem os profetas que são os posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, que nós vamos começar a ler, né? E depois os 12 profetas que eles têm, como Oséias, Joel, Amós, Obadias, tanana, tanana. Depois nós temos Ketuvim, que são os escritos, que aí é onde eles têm, por exemplo, os livros poéticos, sapiens que falam sobre a história, e os históricos. Então, são os Salmos, Provérbios, Jó, os Cânticos, dos Cânticos, Ruth, Lamentações, que vai vir agora desse livro que nós vamos ler, né? Sobre tudo que a gente já leu, aliás, nós sabemos que Jeremias estava lá e ele é quem escreve Lamentações, então a gente sabe que tem esse período, né, que eles vão ser levados, já foram, aliás, que a gente já leu, levados para Babilônia e tudo mais, e os que ficaram, enfim, e os que fugiram para o Egito. E depois tem os Eclesiastes, que eu amo, de paixão, Esther, ou Esther, depois Daniel, Esdras, aí eles têm Primeira Crônicas e Segunda Crônicas, e aí eles finalizam. Então, todos os judeus, eles têm acesso a esses livros, ok? E nós vamos começar por esse livro, vamos começar hoje, no qual terminaria, né, porque a gente sabe que a gente não usa cronologia específica do que a gente está lendo, a gente não leu Provérbios, a gente não leu Jó, a gente não leu, mas eles, no Tanakh, eles finalizam todo o livro deles, como se fosse, por exemplo, a gente finalizando com Apocalipse, eles finalizam com o que nós vamos ler hoje, especificamente, ok? Lembrando que a gente ainda não leu todo o restante, mas eles têm essa ordem cronológica na qual eles finalizam com o que a gente vai ler exatamente hoje. Então, queria só passar essa explicação e falar e mostrar também, obviamente, sobre a revelação de Deus em relação aos 3 primeiros versículos, né? E fazer a nossa oração para iniciar a nossa live, que é muito especial, começando agora com essa revelação linda de Cristo. Ele, Deus, vindo, né? E nos trazendo o conforto desesperado que nós temos e o descanso também, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer nossa oração. Senhor, obrigada primeiramente por esse momento de revelação. Obrigada pela sua palavra, que ela é tão perfeita, completa, ela é tão necessária na nossa vida, que até mesmo em Provérbios, que é um livro de sabedoria, que é a própria sabedoria escrevendo através, obviamente, de Salomão, porque ele pediu sabedoria, o Senhor disse que não haveria ninguém mais sábio do que ele, nunca houve nem haveria ninguém mais sábio do que ele. A gente agradece, porque a sua sabedoria esteve no início, está sempre, mas esteve no início com o Senhor, criando o mundo, enquanto ela arquitetava o mundo sobre a sua sabedoria, sobre os seus ensinamentos, como a gente vê, por exemplo, a árvore crescendo sozinha, dando os frutos sozinha, nós sabemos que essa sabedoria, essa arquitetura não podia ter vindo senão o Senhor. Não existe homem que possa explicar a arquitetura do mundo, não existe ciência sem o Senhor que possa explicar
arquitetura do mundo. Então a gente agradece, Pai, porque em Provérbios, que é um livro tão rico, diz que a glória do Senhor é ocultar certas coisas, mas que tentar descobri-las é a glória dos reis. E nós agradecemos, ou dos líderes, né, que podemos também entender assim. Então nós somos líderes do nosso próprio não da nossa vida, porque o Senhor que é o nosso líder, é o nosso comandante, né? Mas nós podemos dizer que o Senhor é o comandante, nós somos os líderes. Nós agradecemos porque sem o Senhor nos mostrando, sem o Espírito Santo nos revelando, nada disso seria encontrado, nada disso seria mostrado a nós. E nós agradecemos porque todos nós temos o poder de um rei, graças ao nosso rei, graças a Cristo habitando em nós, nós temos esse poder. Então, podemos dizer que Provérbios 25, 2, ele glorifica essa nossa vontade de estudar, essa nossa vontade de aprender, essa nossa vontade de descobrir aquilo que o Senhor, por diversas vezes, oculta, mas que sempre, para aqueles que buscam, aqueles que oram, aqueles que pedem, o Senhor a revela. E a gente só tem a agradecer, porque todos nós temos um ministério. Todos nós iniciamos o nosso ministério com o nosso chamado. E todo o nosso passado, toda a nossa história faz sentido e faz presente no qual hoje podemos ter como testemunho como éramos, como somos, a transformação que o Senhor nos fez e sempre fará, e a gente só tem a agradecer por isso. O Senhor possa nos dar uma boa live, e é por isso que a gente sempre ora que seu Espírito possa nos revelar aquilo que é escondido aos nossos olhos, porque uma parte tão importante, 3 versículos tão lindos e importantes, nós poderíamos ter deixado para trás, passado para trás. Então, nós agradecemos o ensino. Nós agradecemos a sabedoria, o Espírito Santo, por permitir que tenhamos acesso ao que muitas vezes é oculto. Como a sua palavra mesmo diz, que o que ficar oculto, que o Senhor escolher, né? O que o Senhor escolher para ficar oculto aos olhos do homem ficará, e aquilo que o Senhor escolher revelar, o Senhor revelará. Então, nós agradecemos, porque isso foi nos revelado. E agradecemos a Jesus, que sempre esteve, sempre está e sempre estará presente na nossa vida e em nossas leituras. Que o Senhor me use como canal, nos livre de todos os males, que quer evitar que nós tenhamos acesso a tão perfeita palavra, tão perfeita arquitetura da sua palavra, Senhor. E que nós possamos fazer um impacto, causar um impacto positivo na vida de todos aqueles que nós encontrarmos na vida, porque nós representamos o seu nome. Agradecemos para a honra e a glória do seu nome, e essa live ela é consagrada a ti. Então vamos lá. Os descendentes de Arão. Gente, nós vamos começar agora as descendências. Busquem sempre querer entender, ao invés. Isso é uma mensagem. Querer entender, ao invés de a gente ter preguiça, ou a gente achar que, olha só essa injeção de ânimo que Deus deu no início dessa live, com tantas informações, tantas coisas mostrando que Ele é presente. Então, pode ser que fique chato a gente ler, às vezes, tantas descendências. Sim, os nomes nós não vamos lembrar. Muitas vezes você vai dizer, mas eu acabei de ler isso. Sim, porque agora a gente está numa crônica, de fato, de toda a história. E esse livro é muito lindo, porque muitas das coisas vão ser reveladas nesse livro que nós não tínhamos acesso. Então, por exemplo, em Segunda Crônicas, a gente vai ter tanta história nova que faz parte do que a gente já leu, mas são vestígios do que nós não sabíamos, ok? Então, vamos lá. Adão, 7 Enos, Cainã, Malaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Aí ele para aí. Aí depois dessa mensagem, que tem uma mensagem que nós já lemos, ele começa. Esses foram os descendentes de Noé. Tem, ou filhos de Noé, desculpa, os descendentes ou filhos, né? Porque na Septuaginta não traz os filhos. Então pode ser os descendentes, ok? De Noé. Mas nós sabemos que são filhos. Então, Sem, Cam e Jafé. Os jafetitas, obviamente, de Jafé. O Jafé. Estes foram os filhos de Jafé. Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer. Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javô. Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Os Camitas. Estes foram os filhos de Cam, que nós acabamos de ler. Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi. Seba, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Ramá, Sabá e Dedã.
Cuxi foi o pai de Nimrod, o primeiro poderoso guerreiro na Terra. Nós não temos boas coisas sobre Nimrod, nós sabemos, né, a Torre de Babel, nós sabemos muitas coisas sobre Nimrod. Então, Cuxi foi o pai de Nimrod. Misraim foi o pai dos Luditas, dos Anamitas, dos Leabitas, dos Naftuitas, dos Patruzitas, dos Casluitas, dos quais descendem os filisteus. Então, para vocês que lembram dos filisteus, e dos Caftoritas. Canaã foi pai de Sidom, seu primogênito, de Et, como também dos Jebuseus, dos amorreus. Vocês estão vendo, vocês já leram, né? A gente já leu sobre os amorreus, não se misturem com os Jebuseus, todos esses são os nomes aqui que a gente está vendo agora. Então, para você que já teve dúvida de onde vem, esse é o momento da gente aprender. Então, os primogênitos, veio de Sidom, seu primogênito, como também os Jebuseus, amorreus, Girgazeus, os Heveus, dos Arqueus, dos Sineus, dos Arvadeus, dos Zemareus e dos Amateus. Estes foram os filhos de Sem, Elão, Azur, Asfaxade, Lude e Arã. E estes foram os filhos de Arã, Uz, Jeter e Meseque. Asfaxade foi o pai de Salá, e este gerou Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque na sua época, a terra foi dividida. O seu irmão chamou-se Joctã. O nome Peleg significa divisão, porque na sua época a terra foi dividida. Joctã foi o pai de Almodá, Salef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram os filhos de Joctã. Sem, Asfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor e Tera, e Abraão, que é Abraão. Então, depois de Tera, ou Terá, não sei como, como é que seria a pronúncia especificamente, né? Mas Tera, ele não, desculpa, é Abraão. Então, nós estamos vendo aqui, Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Serug, Naor, Tera e Abraão, filhos de Joctã. Veja bem. Deixa eu ver aqui uma coisa, peraí. Tá. Estes foram, aqui isso é maravilhoso. Estes foram os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Foram esses os seus. Isso aqui que a gente está lendo não são só os únicos filhos dele, não. Aqui a gente está lendo os 2 filhos de Abraão, que são esses 2, e aí agora a gente vai ver os descendentes vindo de Agar, por conta dele ter tido esse filho Ismael, ok? Foram esses os seus descendentes. Nebaiote, o primogênito de Ismael. Então, está vendo que Ismael teve um filho. Nebaiote, Quedar, Abeel, desculpa, acaba aqui, aí depois vai. Quedar, Abadibeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Então, aqui Ismael, fim. Agora, estes foram os filhos de Abraão com Quetura, a sua concubina. Zinran, Joctã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Estes foram os filhos de Joctã. Desculpa, Joczã, filhos de Abraão com a concubina Quetura, ok? Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram os descendentes de Quetura. Os descendentes de Sara. Abraão gerou Isaac. E estes foram os filhos de Isaac, Esaú e Israel. Os descendentes de Esaú... Eu vou mostrar um mapinha para vocês antes da gente finalizar. Os descendentes de Esaú. Estes foram os filhos de Esaú. Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Estes foram os descendentes de Elifaz. Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. E Ameleque, nascido em Timna, a sua concubina. Estes foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Os descendentes de Seir em Edom foram Lotã, Sobal, Zibeão, Anad, Zom, Esri e Dizã. E estes foram os filhos de Lotã.
Ori, Omã e Omã. Timna era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este foi o filho de Aná, Dizon. Este foi o filho de Dizon, Edã, Endã, Esbã, Itrã e Querã. E estes foram os filhos de Ézer, Bilã, Zavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes foram os reis e reinaram na terra de Edom antes que houvesse um rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor. A sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bonsra, reinou em seu lugar. Jobabe morreu e Uzã, de terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Uzã morreu e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, os moabitas a gente já viu, já veio da família deles lá de cima, e vem de incesto, reinou em seu lugar. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu e Samlá, de Masreca, reinou em seu lugar. Samlá morreu e Saul, de Reobote, próxima ao Eufrates, reinou em seu lugar. A gente sabe de Saul, a gente lembra de Saul. Saul morreu e Baal-Anã, filho de Acbor, reinou em seu lugar. Baal-Anã morreu e Haddad reinou em seu lugar. A sua cidade chamava-se Paú. E o nome de sua mulher era Metabel, filha de Metrede e neta de Mesaab. Após a morte de Haddad, Edom foi governado pelos seguintes chefes: Timna, Alvá, Getete, Olimaba, Elá, Quinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram estes os chefes de Edom. Então, quando você se pergunta assim, quando você fala assim, nossa, mas de novo, não é possível que eles de novo desobedeceram Deus, ou não é possível que eles não estão lendo as palavras. Gente, vocês estão vendo quantas gerações, pessoas, quantos tipos de caráter, quantos tipos de seres humanos. São seres humanos, igual a gente. Igual a mesma coisa, não mudou nada, são todos literalmente iguais. Só muda a época, a era em que eles estão. E, obviamente, não terem Jesus, mas apesar de eles tinham Deus, ali, como é que diz? Moldando eles fisicamente, guiando eles fisicamente, né? E mesmo assim era. Então, quando a gente lê uma coisa, por isso que o livro de Crônicas ele é muito bom, ele é muito importante. Quando a gente vê algo como esse, por exemplo, nossa, mas de onde que veio fulano? De onde que veio esse clã? Como é que aconteceu isso? Nossa, mas de novo? Mas por que eles acabaram? A gente lê um capítulo, aí o próximo a gente acha que está passando um dia de um para o outro. Aí fala, mas eles acabaram de amar a Deus e adorar a Deus, aí do nada eles acontecem. Não é. Olha quantas pessoas, e tantos povos, e tantos ensinamentos, e tantas. Olha quanto tudo isso vai se dissipando na palavra. Todos eles vão dissipando a palavra de Deus, né? Então, eu quero abrir aqui com vocês um minuto só para mostrar esse mapinha, que também é um presente para nós, né? Como vocês estão vendo aqui, aqui são os descendentes de Abraão. Então, aqui são as três mulheres, na qual ele teve de fato filhos, né? Sara, como a gente acabou de ler, Agar, como nós sabemos que ela foi concubina de Sara, especificamente, né? E ela acabou fazendo com que Abraão ficasse com ela, tivesse filho, e Quetura. Todos esses de Esaú, que vem de Esaú aqui, que, né, ele tem Isaac, depois ele tem Esaú e tem Jacó. Quando ele tem o Esaú, aqui você está vendo que ele faz parte de todos os. A gente chama de árabes porque se não era judeu, naquela época, se não era judeu, era árabe, que vinha do início, que era Esaú, que vinha do início, que era Ismael, que vinha do início dos filhos de Quetura. Então, isso aqui, por exemplo, a Arábia Saudita, né, eles partem de Joxã, que a gente leu, né, Joxã, de dois filhos aqui. Eles se perderam muito durante muitos tempos, né? Muito tempo. Então, eles foram se dissipando a ponto de que muitos querem provar que vem de um, que vem de outro, que não tem isso. Então, é um pouco, não vou dizer vago, porque nós temos a explicação bíblica, nós temos os nomes para isso, né? Mas nós temos, nós temos informações o suficiente para que a gente possa crer e acreditar, né? E entender biblicamente
nesses descendentes aqui, como a gente está vendo, né? Com Agar ele só teve Ismael, né? E com Quetura ele teve outros, por exemplo, os midianitas, que a gente lê, todas aquelas outras, né? Como é que diz? Outros povos, né? Vem de toda essa mistura. E o único, de fato, né? Que segue como Israel específico é esse aqui de baixo, que é Jacó. Então, Jacó é Israel e Esaú, os árabes, digamos assim. Por que que ele está em aspas? Por conta disso, porque você não pode chamar todos de árabes. Hoje em dia eles são separados de outras formas. Então, para a gente entender lá atrás, muito lá atrás, seria isso: árabe e israelita, sabe? E acabou, pronto. Então, dessas duas é quem vem todo o restante, como a gente está vendo aqui, né? E enfim, e era isso que eu queria mostrar para vocês nesse mapa, para dar uma clareada nos pensamentos. E a gente finalizou o primeiro capítulo. Peraí, o primeiro. Agora foi. É, Então, finalizamos o primeiro capítulo. Vamos para o segundo. Os filhos de Israel. A gente acabou de mostrar para vocês ali no mapinha. Então, estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi. Israel, a gente sabe, Jacó, ok? Ele fala Israel porque ele está com o nome espiritual, o nome que Deus colocou. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Então, Azer. As tribos, né? Esses foram os filhos de Judá, Onã e Selá. Ele teve esses filhos, esses três filhos, desculpa, com uma mulher cananeia, outro povo. E a sua filha, opa, peraí, e a filha de Suá, desculpa, mas nós sabemos a Suá, que nós acabamos de ler sobre Suá lá atrás. O primogênito de Judá, foi considerado perverso pelo Senhor. Por isso, o Senhor o matou. Tamar, nora de Judá, deu-lhe os filhos Perez e Zerá. Então, existem muitos nomes Perez, né? O Perez, o Pérez, por exemplo, que vem especificamente da tribo, que vem especificamente, esse nome foi se dissipando com o tempo, né? Trazendo mais para o nosso dia de hoje, ele foi se dissipando, de fato, com que muitos fugiram para outros lugares, eles foram não só exilados, mas eles fugiram como imigrantes em muitos lugares, né? Família especificamente. Inclusive, eles mudaram de Perez para Pérez, especificamente, por conta disso, para que eles não fossem reconhecidos como judeus, né? Especificamente. Ao todo, Judá teve 5 filhos. Estes foram os filhos de Perez: Esrom, Isa e Ramu. Estes foram os filhos de Zerá: Zinri, Etan, Emã, Calcol e Darda. Ao todo foram 5. O filho de Carme foi Acar. Ele causou desgraça a Israel ao violar a proibição de se apossar das coisas consagradas. Vocês devem lembrar mais ou menos. Este foi o filho de Etan, Azarias. Os filhos que nasceram de Esrom foram Sherameel, Rão e Caleb. Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, líder da tribo de Judá. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, pai de Davi. Né? Sabemos que Davi veio do pai Jessé e o avô Obed, depois bisavô Boaz. Então, a gente vai ler ainda sobre Ruth, né, a história. Peraí. Deixa eu ver aqui. Boaz gerou Obed, gerou Jessé. A gente já leu, eu acho, gente. Na cabeça como é que tá. Peraí. Nós já lemos Ruth, olha aí, a gente vai ler ainda. A gente já leu Ruth, então a gente já sabe dessa geração. Jessé gerou Eliabe, o seu primogênito, e o segundo foi Abinadab. O terceiro foi Simeia, o quarto foi Natanael, o quinto foi Radai, o sexto foi Osé, e o sétimo, que eu amo esse número, também Davi. Então, esses são os irmãos que Samuel vai lá para ver e não encontra Davi, por exemplo. Ele encontra os irmãos e Jessé fala: sim, tem um outro lá, mas ele é pequeno, ele é novo, ele é pastor das ovelhas e tal. E aí ele fala: preciso vê-lo, né? Samuel fala: ele é Davi. As irmãs
deles foram Zeruia e Abigail. E os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa, filho de Jéter, o ismaelita, de ismaelita. Caleb, filho de Esrom, teve filho com Azuba, a sua mulher, e com Geriote. Estes foram os filhos de Azuba, Jezer, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Caleb casou-se com Efrate, com quem teve Ur. Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezalel. Depois disso, Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade, e ela lhe deu um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Jesur e Arã conquistaram Avote e Jair, bem como Quenate e os povoados ao redor, ao todo 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois que Esrom morreu, em Caleb e Efrata, Caleb, nomes que nós já cuidamos, e Efrata também. Abia, mulher de Esrom, deu-lhe Azur, pai de Tecoa. Estes foram os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom. Rão, o primogênito, Buna, Orem, Ozem, Aías. Jerameel teve outra mulher chamada Atara, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Rão, o primogênito de Jerameel. Mas, Jamim e Equer. Estes foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E estes foram os filhos de Samai, Nadab e Abisur. A mulher de Abisur chamava-se Abiail. Ela deu-lhe 2 filhos, Abã e Molide. Estes foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Ize, pai de Sezã, pai de Alai. Estes foram os filhos de Jada, irmão de Samai, Jéter e Jonas. Jéter morreu sem filhos. Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Jazã. Zazã. Foram estes os descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, apenas filhas. Ele tinha um escravo egípcio chamado Jará. Quem deu uma das suas filhas por mulher. E ela gerou um filho chamado Atai. Atai gerou Natã. Natã gerou Zabade. Zabade gerou Eflau. Eflau gerou Obed. Obed gerou Jeú. Jeú gerou Azarias. Azarias gerou Elés. Elés gerou Eleasa. Eleasa gerou Cismai. Cismai gerou Salum. Salum gerou Jecamias. E Jecamias gerou Lisão. Estes foram os filhos de Caleb, irmão de Jerameel. Messa, o primogênito, que foi o pai de Zife, e Maressa, que foi o pai de Hebron. Estes foram os filhos de Hebron: Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou Rão, pai de Jorquel. Requem gerou Samai, e o filho de Samai foi Maom. E Maom, o pai de Betizur. Efá, concubina de Caleb, teve 3 filhos: Arã, Mosa, Gazes, e Arã gerou. Não, desculpa. E aí, Gazes. E Arã gerou Gazes. Estes foram os filhos de Jadai: Regem, Jotão, Jezã, Pelete, Efá e Zá. Maaca, a concubina de Caleb, teve 2 filhos: Seber e Tiraná. Ela também teve Zaaf, pai de Madmana, e Seva, pai de Macpena e Gibeá. A filha de Caleb chamava-se Axa. Caleb teve também estes outros descendentes. Os filhos de Ur, o primogênito de Efrate, são Sobal, fundador de Kiriat Jearim, Salma, fundador de Belém, e Araf, fundador de Bet-Gade. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim, o povo de Aroé, metade dos Manatitas e clãs de Kiriat Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Miraeus. Deles descenderam os Zoratitas e os Estaoleus. E esses são os descendentes de Salma, o povo de Belém e de Atarote Bet-Joá. Os Netofatitas, metade dos Manatitas, os Zoreus, os clãs dos escribas, que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes foram os queneus, descendentes de Amate, antepassado da família de Recabe. Bom, finalizamos hoje. Espero que tenha
sido uma live muito abençoada, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amanhã não temos live, porque. Ah, amanhã é sábado, amanhã é sexta, amanhã a gente tem live, eu achando que hoje era sexta. Olha, essa é a vantagem de ter o fim de semana para descansar. Amanhã a gente volta com o capítulo 3 e 4 de Primeira Crônicas, né? E que bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido uma live abençoada, e a gente trouxe, né, alguns elementos muito legais e que vocês tenham gostado, tá bom? Então, é isso, por hoje é só, muito obrigada, a gente se vê amanhã, se Deus quiser, fiquem com Deus, um beijo e até amanhã.